Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que está na base de tudo. Como é que justificamos aquilo que a gente sabe? Vamos fazer uma viagem pela história para ver como mentes brilhantes, de teólogos a matemáticos, encararam o mesmo desafio de construir conhecimento a partir do zero. Parece uma pergunta meio maluca, né? Mas a resposta, olha, revela algo fundamental sobre como todos nós construímos as nossas crenças. Tanto um quanto o outro, cada um no seu campo, enfrenta o mesmo problema. Como é que se justifica as afirmações mais básicas? A jornada para responder isso começa séculos atrás. Então, para começar, vamos voltar lá para o século XIII e conhecer o método de Tomás de Aquino. É uma abordagem de debate tão rigorosa e principalmente tão justa que é estudada até hoje. A Suma Teológica é uma obra, nossa, monumental. Tem gente que compara ela a uma catedral gótica, sabe? Pela sua estrutura imensa e toda harmoniosa. São mais de 2.600 artigos e cada um deles segue uma fórmula muito precisa, pensada não para ganhar um debate, mas para construir um caminho em conjunto em direção à verdade. O método de Aquino, que está aqui na tela, é simplesmente genial na sua ordem. Olha só o passo 1. Ele não começa defendendo o ponto de vista dele, não. Primeiro, ele apresenta as objeções. Ele dá voz para a oposição da forma mais honesta possível. Só depois, nos passos seguintes, é que ele vai citar uma autoridade, expor a solução dele e, o que é crucial, no passo 4, ele volta para responder uma por uma a cada objeção que ele mesmo levantou no início. É um ciclo completo de raciocínio justo. E essa citação do filósofo Joseph Piper mostra bem o poder disso. Imagina só os debates de hoje em dia seguindo essa regra, primeiro entender de verdade o outro lado. Seria uma limpeza no discurso público, né? Mas ter uma estrutura de argumento perfeita é só metade do caminho. Outros pensadores começaram a se perguntar, mas afinal, para que serve o argumento? Qual pergunta ele está tentando responder? Agora, vamos dar um salto no tempo, lá para o século XX. O teólogo Paul Tillich desenvolveu uma abordagem diferente, mais focada em conectar ideias antigas com as nossas preocupações de hoje. A grande sacada do Tillich é o que ele chamou de método da correlação. Ele acreditava que a teologia não devia simplesmente ditar respostas que vêm de cima para baixo. Pelo contrário, tinha que rolar um diálogo, uma ponte com a nossa condição humana. Afinal, como ele mesmo dizia, ninguém consegue receber uma resposta para uma pergunta que nunca fez. O ponto de partida sempre tem que ser as questões existenciais que todo mundo carrega. Para entender bem a abordagem dele, ajuda muito ver o que ele rejeitou. Como a gente vê aqui, ele era contra essa teologia de cima para baixo, que só impõe respostas sem se importar com a experiência das pessoas. Mas ele também não concordava com uma abordagem que se baseia só na razão humana, ignorando toda a tradição. Para ele, a resposta estava no meio. Um diálogo, sabe? Uma via de mão dupla onde as nossas perguntas e as respostas da fé se moldam juntas. E é aqui que a gente chega no coração do problema. Os métodos de Aquino e de Tillich são ótimos para construir argumentos, a gente viu, mas todo argumento é um elo numa corrente. Ele depende de uma premissa anterior. Se a gente continuar perguntando por quê para cada premissa, onde é que essa corrente começa? Essa pergunta leva a gente do como a gente argumenta para o problema fundamental de toda justificação. Todo e qualquer sistema de pensamento, seja religioso, filosófico, científico, uma hora ele chega num ponto em que não dá mais para oferecer uma prova que venha de fora. É nesse momento que uma escolha fundamental precisa ser feita. Os filósofos têm um nome para isso, o trilema de Agripa. Basicamente, é o seguinte: quando você segue uma cadeia de justificativas, você acaba numa de três situações. Ou a cadeia nunca acaba, o que não é muito prático, ou você para em algum ponto arbitrário, ou você anda em círculos. Se a gente descartar a primeira opção, sobram dois caminhos principais para a base de qualquer sistema de conhecimento. Essa escolha leva a gente a duas grandes possibilidades. Ou a sua corrente de raciocínio termina numa crença fundamental, aceita sem prosa, isso é o fundacionalismo. É como construir sua casa sobre uma rocha. Ou a corrente de raciocínio se dobra sobre si mesma com crenças que se apoiam umas nas outras. Isso é o coerentismo, que parece mais uma teia, onde cada fio sustenta os outros. A teoria dos grafos ajuda a visualizar isso de um jeito incrível. Pensa que cada crença é um ponto e cada seta é uma justificação. Um teorema matemático garante que qualquer sistema desses vai ter uma de duas coisas. Ou ele vai ter um ponto final, um lugar sem saída, que é a nossa rocha fundacionalista, ou ele vai ter um ciclo, onde as setas andam em círculo, que é a nossa teia coerentista. Não existe uma terceira opção. É um ou outro. Ok, agora vamos pegar esse dilema abstrato e aplicar nos nossos exemplos do começo. Como é que a matemática e a teologia lidam com esse problema do fim da linha?
As abordagens são radicalmente diferentes. Este slide resume a diferença crucial. A matemática adota uma abordagem fundacionalista. Ela parte de axiomas, que são regras aceitas sem prova, e, o pulo do gato é esse, ela restringe o seu escopo. O matemático não pergunta por que um axioma é verdadeiro dentro do seu trabalho. Ele simplesmente usa o axioma. Já a teologia, por outro lado, não pode fazer isso. O propósito dela é justamente investigar as questões fundamentais, os pressupostos últimos. Ela não tem o luxo de dizer que certas perguntas estão fora dos limites. Resumindo a história, a matemática constrói o seu prédio sobre uma base sólida de axiomas e traça uma linha bem clara, dizendo: nossas perguntas terminam aqui. Já a teologia e a filosofia são forçadas a viver exatamente no espaço além dessa linha, onde a busca pela base fundamental, o entendimento da teia de crenças é o próprio objetivo do jogo. E tudo isso nos traz de volta para a pergunta do começo. O que o santo e o matemático têm em comum? Os dois precisam de um ponto de partida. Seja fé, seja um axioma lógico, todo sistema de conhecimento se apoia em algo que não pode ser provado por outra coisa mais fundamental. A questão, então, não é se existe uma base, mas qual base é essa? E a reflexão final que fica é: se toda corrente de raciocínio precisa terminar em algum lugar, onde é que a nossa termina?